Um verdadeiro caos está prestes a acontecer no casamento de Zuma e Candinho. Por trás do véu e do sorriso da noiva, existe uma rede de mentiras prestes a desmoronar. Disfarçada como Doris River, Dita prepara o momento exato para agir e transformar o altar no palco de uma revelação bombástica. Zuma vai sair da igreja como esposa ou como vilã desmascarada? Candinho abrirá os olhos antes do sim? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o desfecho final de Zuma nas mãos de Dita, que promete chocar a todos. Doris River e Lorival chegam à Casa dos Anjos sob o olhar atento das crianças. Zuma os recebe na sala, com entusiasmo exagerado, quase performático demais. O sorriso dela é largo, mas os olhos brilham com algo que não é exatamente alegria, é triunfo. Sejam muito bem-vindos à minha casa. Que honra receber uma estrela internacional aqui. Espero que estejam confortáveis, porque o assunto é grande. Lorival percebe o tom carregado e responde com diplomacia ensaiada. Estamos sempre abertos a boas oportunidades, senhorita Zuma, principalmente quando envolvem causas sociais. Zuma dá uma risadinha dissimulada, cruzando as pernas com elegância afetada. Ah, mas eu não gosto de enrolações. Então vou direto ao ponto. Eu quero Doris River cantando no meu casamento. Isso mesmo, uma cantora de sucesso internacional na minha cerimônia de união com Candinho. O silêncio pesa por um segundo. Dita sente o sangue subir pelo rosto. Os olhos dela se estreitam. A mão aperta a bolsa com força. Ela chega a se erguer da cadeira, impulsiva, mas Lorival segura discretamente seu braço. Tenha calma, Dita, sussurra entre os dentes, mantendo o sorriso profissional. Eu sei que é um absurdo, mas você não pode perder o disfarce assim. Vamos negar educadamente e sair. Dita vira o rosto para ele, indignada, a voz baixa mas cortante. Negar e sair? É só isso? Você vai deixar essa falsa santa esfregar vitória na nossa cara? Ela respira fundo, controla o impulso de arrancar a máscara ali mesmo e completa, quase rosnando. Então faz o seguinte, fica aí falando de contrato, cláusula, cachê em dólar, distrai essa cobra. Porque eu vou dar um jeito de acabar com essa farsa. Doris, espera, tenta Lorival, sentindo que ela já decidiu, mas é tarde demais. Dita se levanta por completo, recompõe a postura, coloca no rosto um sorriso internacional ensaiado e caminha em direção ao corredor como se estivesse entediada com a reunião. Zuma acompanha cada passo com os olhos estreitos, desconfiada. Aonde a cantora internacional pensa que vai? Nós estamos no meio de uma negociação. Ou lá fora é assim mesmo? Falta de modos? O tom é doce, mas a farpa é clara. Lorival se antecipa rapidamente. Ela foi ao banheiro, senhorita Zuma. Artistas desse porte são muito diretas e, como mencionei, ela não entende bem o português. Podemos tratar os detalhes técnicos diretamente comigo. Zuma inclina levemente a cabeça, analisando-o como quem fareja mentira. Curioso. Eu sempre ouvi dizer que os estadunidenses são extremamente educados. Talvez a fama não combine com delicadeza. Talvez a fama combine com personalidade forte, devolve Lorival, com um sorriso diplomático que esconde o nervosismo. Zuma mantém o sorriso congelado por mais alguns segundos, depois faz um gesto teatral com a mão. Muito bem, vamos falar de valores. Quero algo grandioso, um casamento que essa cidade jamais esqueça. E nada melhor do que começar com um show exclusivo. Enquanto ela fala, Lorival embaralha termos técnicos, cita cachês internacionais, menciona cláusulas de exclusividade e exigências logísticas, tentando ganhar tempo. Precisaremos discutir transporte, equipe, iluminação, direitos de imagem. São muitos detalhes para um evento desse porte, afirma ele. Sério. Zuma arqueia a sobrancelha. Dinheiro não é problema. Quando eu quero uma coisa, eu consigo.
Sempre consegui. A frase vem carregada de duplo sentido. Enquanto isso, longe dali, Dita percorre os corredores da Casa dos Anjos com o coração acelerado. O sorriso desaparece. A expressão agora é pura tensão e determinação. Ela observa os detalhes da casa, os quadros, as portas fechadas. Você pode enganar a cidade inteira, Zurma. Mas não vai me enganar mais, murmura para si. Ela para diante de uma porta mais luxuosa, com fechadura dourada e perfume forte no ar. É aqui. Aposto tudo que é aqui. Sem hesitar, gira a maçaneta e entra. O quarto é exageradamente sofisticado, destoando do restante da casa. Roupas finas organizadas, joias expostas, documentos sobre a escrivaninha. Dita fecha a porta atrás de si e começa a revirar gavetas com pressa. Joga roupas sobre a cama, abre caixas, examina papéis. Cadê? Cadê alguma coisa que prove quem você é de verdade? Ela abre outra gaveta. Respira fundo, quase perdendo a esperança. Vamos, Dita. Você não veio até aqui para sair de mãos vazias. O Candinho nunca desistiu de você. Você também não vai desistir dele. Dita continua sua busca frenética, cada vez mais decidida a encontrar algo que derrube a máscara de santa da dona da Casa dos Anjos. Eu vou achar, nem que eu tenha que virar esse quarto do avesso. Você pode até estar vestida de branco no altar, Zurma, mas eu vou mostrar para todo mundo a sujeira que você esconde. Na sala da Casa dos Anjos, o clima começa a mudar. O entusiasmo exagerado de Zuma dá lugar a um olhar cada vez mais desconfiado. Ela observa o relógio na parede, depois encara Lorival com um meio sorriso que já não esconde a irritação. Tem certeza que está tudo bem com a sua cantora? Ela está demorando um pouco, não acha? Pergunta, inclinando levemente a cabeça, mas com os olhos afiados como lâmina. Lorival força uma risadinha diplomática, cruzando as pernas para disfarçar o nervosismo. Ah, não, está tudo sob controle. A Doris é extremamente detalhista. Essas cantoras internacionais costumam levar um tempo maior no banheiro. Questão de imagem, sabe? Zuma ergue uma sobrancelha, claramente sem engolir a explicação. Imagem? Interessante, porque até onde eu sei, ela já estava impecável quando entrou aqui. Ou será que a estrela ficou impressionada demais com a minha casa? O tom é doce, mas o deboche é evidente. Lorival pigarreia, sentindo o suor escorrer na nuca. Impressionada? Bom, é impossível não ficar. A Casa dos Anjos é realmente marcante. Eu sei que é, responde Zuma, com orgulho exagerado. E é justamente por isso que eu não gosto de surpresas desagradáveis. Ela se inclina para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ela vai cantar no meu casamento. Eu tenho o direito de saber onde ela está a cada segundo. Percebendo que a desconfiança cresce, Lorival tenta retomar o controle. A senhora não precisa se preocupar. Em poucos minutos ela estará aqui, sorridente, pronta para discutir os detalhes do grande evento. Zuma sorri de lado. Eu espero que sim, porque quando eu desconfio de alguma coisa, eu costumo descobrir, e quando descubro, não gosto do que acontece depois. O recado é claro. Sem tirar os olhos de Lorival, ela chama em voz alta. Zenaide, faça alguma coisa de útil e vá verificar se Doris River está bem. Não quero que digam que eu maltratei uma celebridade internacional dentro da minha própria casa. Da cozinha, surge Zenaide, limpando as mãos no avental, claramente contrariada. Ora, está bem. Não precisa gritar, eu estou indo. Parece até que eu tenho 8 braços. E trate de ser rápida, dispara Zuma, seca. Eu não pago salário para lentidão. Zenaide revira os olhos, discretamente, antes de subir as escadas. Enquanto isso, no quarto luxuoso de Zuma, Dita continua revirando gavetas e pastas com pressa. Roupas espalhadas pela cama, caixas abertas, joias fora do lugar
O coração dela dispara quando encontra uma pasta escondida no fundo de uma gaveta trancada. Ela força a fechadura com habilidade improvisada e puxa os papéis. Ao ler as primeiras linhas, seu corpo inteiro paralisa. Minha nossa, esse documento prova que a Zulma mentiu para a juíza. Ela manipulou tudo, cada detalhe. As mãos tremem ao virar outra folha. Não, não é só isso. Tem transferência de dinheiro, tem assinatura. Ela foi quem escondeu o Samir do Candinho todos esses anos. Ela sabia de tudo. Ela planejou tudo. Sem perceber, Dita leva a mão ao rosto e arranca parte do disfarce, tomada pelo choque e pela revolta. Você é muito mais suja do que eu imaginava, Zulma. Nesse exato momento, a porta se abre lentamente. Zenaide entra e congela ao ver a cena. O quarto revirado, a cantora internacional sem parte do disfarce, segurando documentos comprometedores. Os olhos das duas se encontram. Dita Ribeiro. Então você é a Doris River, murmura Zenaide, incrédula. Dita sente o chão sumir sob os pés. Ela se aproxima rapidamente, quase tropeçando. Zenaide, por favor, eu posso explicar. Não conta nada para Zulma. Eu tô fazendo isso pelo Samir, pelo Candinho. Eu preciso acabar com essa mentira. A respiração dela está acelerada. O medo é real. Por um segundo, o silêncio domina o quarto. Zenaide olha para os papéis nas mãos de Dita, depois para a porta, como se calculasse o risco. Dita insiste, quase em desespero. Se você gritar, acabou para mim. Ela me joga na cadeia outra vez, por favor. Antes que a voz dela ecoe mais alto, Zenaide se aproxima e tampa sua boca com firmeza. Fale baixo, criatura. Quer que a patroinha escute? A Zulma tem ouvido de morcego quando o assunto é segredo. Dita arregala os olhos, surpresa com a reação. Zenaide então abaixa a mão lentamente e num sussurro cúmplice revela algo inesperado. Você acha mesmo que eu não sei quem ela é de verdade? Eu trabalho aqui, mas não sou cega. Eu vejo as coisas. Vejo as visitas escondidas, os telefonemas suspeitos e o jeito como ela fala do menino. Dita encara a empregada, emocionada e desconfiada ao mesmo tempo. Então você? Eu sei que você quer fazer o certo, continua Zenaide, firme. Se é para proteger o Samir e desmascarar essa farsa, eu fico do seu lado, mas você precisa ser rápida. Ela já está desconfiando lá embaixo. Dita segura os documentos com mais força. Isso aqui acaba com ela. É a prova que a juíza precisa. Zenaide suspira, olhando para o quarto bagunçado. Então trate de guardar isso e colocar esse disfarce de volta. Porque se a patroinha sobe aqui e encontra você assim, não vai ter show internacional que te salve. Dita respira fundo, recompõe o rosto, ajeita a peruca e limpa rapidamente o que consegue. Obrigada, Zenaide. Eu não vou esquecer isso. A empregada dá um meio sorriso discreto. O Samir merece coisa melhor que essa armação toda que a Zulma anda fazendo. Passos ecoam no corredor. As duas trocam um último olhar cúmplice. Agora vamos descer como se nada tivesse acontecido, sussurra Zenaide, e deixa a patroinha acreditar que ainda está no controle. Mal sabe ela que o castelo dela começou a desmoronar. Dita sorri e assente com a cabeça. Rapidamente recompõe o disfarce, ajeita a peruca, retoca o batom, endireita os óculos escuros e guarda o documento na bolsa com extremo cuidado, como se segurasse a própria chave da liberdade. As duas descem as escadas mantendo uma expressão neutra, quase ensaiada. Na sala, Zulma está de pé, impaciente, batendo levemente o salto no chão. Lorival permanece sentado, mas com a postura rígida, claramente receoso do que pode acontecer. Assim que vê as duas entrarem, Zulma cruza os braços. Está tudo bem? Qual foi o motivo da demora? O tom é suave demais, perigoso demais. Lorival engole em seco, já imaginando alguma gafe,
Mas antes que Dita diga qualquer coisa, Zenaide se adianta com naturalidade ensaiada. A senhora sabe, não é, patroinha? As casas nos Estados Unidos são bem diferentes das daqui. Corredores mais largos, banheiros em outros padrões. Ela ainda tem dificuldade de se localizar. Zulma franze a testa. Dificuldade? Engraçado. Pensei que artistas internacionais fossem tão adaptáveis. Dita força, um sorriso elegante, e apenas inclina a cabeça, mantendo o personagem. Lorival percebe a tensão diminuir e solta o ar discretamente. Zulma suspira, como se estivesse concedendo um favor. Entendi. Claro que eu sei como são as casas nos Estados Unidos, serviçal. Já vi muitas em revistas importadas. Mas enfim. Ela se vira para Dita, analisando-a de cima a baixo. Como eu estava dizendo, eu quero Doris River na frente da igreja, cantando para a entrada dos convidados. Quero que todos vejam o alto nível que será o meu casamento. Não será uma cerimônia comum. Será o maior evento que essa cidade já viu. O brilho nos olhos dela é quase obsessivo. Lorival decide interferir, medindo cada palavra. Doris River é uma cantora internacional. Zulma. Talvez não faça tanto sentido para a carreira dela ser apenas atração em um casamento. Zulma arqueia a sobrancelha, sentindo o desafio. Apenas atração? O senhor está subestimando o meu evento? O clima pesa. Não é isso. Eu só penso estrategicamente na imagem dela. Zulma sorri com ironia. Estratégia? Meu querido, aparecer no meu casamento é estratégia. Afinal, não estamos falando de qualquer cerimônia, e sim do casamento do ano. Dita, percebendo que precisa conduzir o jogo, se aproxima discretamente de Lorival e sussurra ao pé do ouvido dele. Aceita a proposta, Lorival. Depois eu te explico. Confia em mim. Ele arregala levemente os olhos, surpreso com a segurança no tom dela. Ainda assim, respira fundo e assume o controle. Bom, parece que hoje é seu dia de sorte, Zulma. Ao que tudo indica, Doris River ficou bastante interessada na sua proposta. Zulma abre um sorriso largo, quase triunfante. Mas que maravilha! Eu sabia que uma artista do porte dela reconheceria uma oportunidade única. Já podemos começar os preparativos imediatamente. Dita volta a sussurrar para Lorival, agora explicando o plano em partes, com cautela. Eu pensei num jeito de acabar com a Zulma no próprio dia do casamento. Mas você precisa fazer ela aceitar que eu só vou aparecer de surpresa, nada de me anunciar antes. Lorival ouve atentamente, mantendo o semblante profissional. Certo, faz bastante sentido, Doris River. Estratégia de impacto. Ele então se volta para Zulma. Há apenas um pequeno ajuste. Doris River prefere não ser anunciada como atração na frente da igreja. Zulma estreita os olhos. E o que a gringa quer, exatamente? O tom agora mistura impaciência e curiosidade. Lorival sorri com elegância calculada. Ela quer ser uma grande surpresa. Imagine os convidados chegando, esperando uma cerimônia comum, e no momento da entrada da noiva, a voz de Doris River ecoa pela igreja, cantando exclusivamente para você. Isso sim seria memorável. Zulma fica em silêncio por alguns segundos. A ideia começa a tomar forma na mente dela. Um espetáculo. Todos os olhares voltados para ela. Para a minha entrada? Exatamente. A sua entrada. O momento mais importante da cerimônia. Zulma leva a mão ao peito, emocionada pela própria fantasia. Isso seria arrebatador. Eu entrando, todos de pé, e uma estrela internacional cantando só para mim. Ela ri, satisfeita. Eu adorei. Sim, vamos fazer assim. Surpresa total. Quero os convidados boquiabertos. Quero que comentem por anos.
Ela estende a mão para Lorival. Podemos fechar o acordo. Lorival aperta a mão dela, mantendo o sorriso profissional, mas com o coração acelerado pelo risco que estão correndo. Dita observa a cena em silêncio, escondendo atrás dos óculos escuros o brilho determinado no olhar. Zulma, convencida de que está no controle absoluto da situação, mal percebe que acabou de aceitar a própria armadilha. E enquanto ela já começa a falar empolgada sobre flores importadas, iluminação especial e imprensa convidada, Dita pensa consigo mesma: no dia do seu casamento, Zulma, não será a sua glória que vai ecoar naquela igreja, vai ser a verdade, e dessa vez, na frente de todo mundo. Assim que Dita e Lorival atravessam os portões da Casa dos Anjos, o ar parece diferente. A tensão acumulada lá dentro finalmente encontra espaço para explodir. Lorival afrouxa o colarinho da camisa e encara Dita com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele para no meio da calçada, segurando o braço dela levemente. Eu só não entendi uma parte dessa história toda. O que foi que levou você a mudar de ideia e de repente armar esse plano todo? O que foi que você encontrou lá dentro com a Zenaide? O tom dele não é de desconfiança, mas de preocupação. Ele sabe que estão brincando com fogo. Dita olha ao redor para se certificar de que ninguém está por perto. Então, com cuidado, abre a bolsa e retira o documento dobrado. Seus olhos brilham não de medo agora, mas de determinação. Eu encontrei a prova que a gente precisava. Ela estende o papel para Lorival. Esse documento mostra a transferência de dinheiro, assinatura, tudo. A Zulma mentiu para a juíza para conseguir a guarda do Samir e pior, ela escondeu o menino do Candinho todos esses anos. Foi tudo planejado. Lorival arregala os olhos, passando as folhas com rapidez crescente. Mas isso é muito mais grave do que eu imaginava. Isso aqui derruba ela. Derruba mesmo. Dita, respira fundo. E é exatamente isso que a gente vai fazer, só que do jeito certo. Ele levanta o olhar, atento. Que jeito certo é esse? Porque, sinceramente, eu achei que você ia correr direto para a polícia. Dita esboça um sorriso discreto, quase travesso. Antes da polícia, a gente precisa falar com uma pessoa. A única que pode consertar o erro que cometeu sem saber. Sem perder tempo, os dois seguem para o fórum da cidade. Minutos depois, já diante da juíza Flora, o clima é completamente diferente do que foi da última vez que Dita esteve ali. A sala é silenciosa, imponente, mas agora quem entra segura de si é ela. Dita coloca o documento sobre a mesa com firmeza. A senhora está bem, dona juíza, porque depois que ler isso aqui, talvez não fique. Flora franze o senho, surpresa com a ousadia. Do que se trata, senhorita? Dita respira fundo. Esse papel de transação de dinheiro tem todas as provas de que a Zulma não só mentiu para a senhora para conseguir a guarda do Samir, como também escondeu o menino por vários anos. Manipulou tudo, inclusive a justiça. O silêncio pesa na sala enquanto Flora lê cada linha. A expressão dela muda gradualmente, da concentração para a incredulidade e, por fim, para a indignação. Ela se levanta abruptamente. Mas isso é um absurdo. Lorival observa, atento. Eu estou horrorizada só de pensar que contribuí para as maldades dessa mulher. Eu confiei nela. Acreditei nas lágrimas dela, nas histórias fabricadas. A juíza fecha o documento com força. O que estamos esperando? Vamos imediatamente expedir um mandado. Vamos acabar com o império de maldades dessa megera e colocar lá atrás das grades de uma vez por todas. Ela já caminha em direção à porta, tomada pela revolta, mas Dita, com calma surpreendente, segura levemente o braço dela. Calma, dona juíza, eu tenho uma ideia melhor. Flora para e encara Dita com estranhamento. Melhor? Que ideia poderia ser melhor do que vê-la numa cela? O tom é duro, quase impaciente.
Dita cruza os braços e inclina levemente a cabeça. A cadeia vai acontecer. Mas antes, a gente precisa tirar dela o que ela mais ama. Flora estreita os olhos. E o que seria isso? Um pequeno sorriso surge no rosto de Dita. O ego, a imagem, a admiração que ela acha que tem. Lorival começa a entender. Você quer? Dita confirma com o olhar. Nós vamos desmascarar a Zurma no dia do casamento dela, na frente de todo mundo, no momento que ela mais sonhou na vida. Flora parece surpresa, mas curiosa. Você pretende transformar o altar num tribunal? Dita dá de ombros, com ironia leve. Se for preciso, sim, porque para Zurma o casamento não é sobre amor, é sobre status, é sobre mostrar poder. Então a gente vai tirar isso dela. Vai fazer o dia mais importante da vida dela virar o começo do fim. A juíza caminha lentamente até a janela, refletindo. Há um conflito interno. A rigidez da lei contra o desejo de justiça simbólica. Isso pode virar um escândalo. Exatamente, responde Dita, firme. E ela morre de medo de escândalo. Lorival acrescenta, mais estratégico. Com o impacto público, qualquer tentativa dela de se vitimizar perde força. A opinião da cidade pesa. Flora vira-se novamente para eles. O olhar agora é diferente, menos impulsivo, mais calculista. Vocês têm noção do risco? Se algo der errado, ela pode tentar inverter a situação outra vez. Dita sustenta o olhar. Eu já vivi anos com medo dela. Agora é a vez dela sentir medo de mim. O silêncio que se segue é quase solene. Então, lentamente, um sorriso surge no rosto da juíza. Confesso que a ideia é tentadora. Ela volta para a mesa e segura o documento. Muito bem, eu não farei nenhum movimento oficial ainda, mas estarei presente nesse casamento, e quando chegar a hora, a justiça será feita. Dita respira aliviada. Obrigada, dona juíza. Flora responde com firmeza. Não me agradeça ainda. Estamos entrando numa guerra contra uma mulher que construiu um império de manipulação. Precisamos ser mais inteligentes que ela. Lorival ajeita o paletó. E seremos. Porque dessa vez temos a verdade do nosso lado. Dita olha para o documento mais uma vez, depois encara os dois. No altar, ela vai esperar aplausos, mas vai receber provas. Vai esperar música, mas vai ouvir sentença. A juíza fecha a pasta com determinação. Então que venha o casamento do ano, porque para Zuma ele será lembrado como o dia em que tudo desmoronou. Amanhã amanhece radiante, como se até o céu tivesse sido avisado de que aquele seria o casamento do ano. Em frente à igreja, dentro do carro, antes de descer, Zuma observa seu reflexo no espelho com um sorriso satisfeito. Ajusta o véu, passa a mão delicadamente pelo vestido branco exuberante e respira fundo, como quem se prepara para entrar em cena. Hoje ninguém me supera. Hoje essa cidade inteira vai ter que reconhecer quem eu sou. Ela fecha o espelho com um estalo decidido e sai do veículo sob olhares admirados. Enquanto isso, atrás do altar, parcialmente escondida pela estrutura floral montada especialmente para a cerimônia, Doris River observa tudo em silêncio e, com os olhos firmes e determinados, murmura baixinho consigo mesma: pode vir, pessoal. Quanto mais gente para ver a humilhação da Zurma, melhor vai ser. Quanto mais plateia, mais bonito vai ser o tombo. E esse momento está quase chegando. O olhar dela então se desloca para Candinho, já posicionado no altar. Ele está impecável no traje de noivo, mas não transmite alegria. Pelo contrário, passa a mão repetidas vezes pela testa, ajusta a gravata sem necessidade e lança olhares inquietos para a porta da igreja. Seus pés se movem discretamente, como se avaliasse a distância até a saída lateral. Em determinado momento, Candinho dá 2 passos para trás
e chega a virar o corpo levemente na direção da porta, respirando fundo, como se considerasse fugir. Um dos padrinhos o encara com estranhamento e ele rapidamente tenta disfarçar, voltando à posição inicial. Ao ver aquela cena, o coração de Doris aperta. Ela segura o microfone com mais força e pensa, emocionada: desculpa, meu amor. Eu sei que você está sofrendo aí parado. Sei que a vontade é correr e sumir desse altar, mas aguenta só mais um tiquinho. Hoje eu te liberto dessas amarras dessa mejeira de uma figa. Hoje você sai daqui livre. A música ambiente diminui até cessar completamente. As portas da igreja se abrem lentamente. Zuma surge no alto da nave central, envolta pelo véu longo que desliza pelo chão como uma extensão do próprio ego. Ela faz uma pausa estratégica, permitindo que todos a contemplem. O sorriso é ensaiado, o queixo erguido, os olhos absorvendo cada expressão de admiração. Ela dá o primeiro passo, esperando ouvir a tradicional marcha nupcial ecoar pelo templo. Mas, em vez da música clássica, uma voz poderosa e inconfundível invade o ambiente. A melodia preenche cada canto da igreja, vibrando nos vitrais e arrepiando os convidados. Um homem sentado na terceira fileira arregala os olhos e se inclina para a esposa, quase levantando do banco. Minha nossa! Eu conheço essa voz. Eu tenho certeza que conheço essa voz. A mulher aperta o braço dele, completamente chocada. Não é possível. Será que é ela mesma? Será que é a Doris River cantando aqui? O burburinho cresce como uma onda elétrica. Todos se viram na direção do altar. E então a veem. Iluminada por um foco de luz cuidadosamente posicionado, surge Doris River, elegante, segura, cantando ao vivo como se estivesse em um grande espetáculo internacional. Vários convidados praticamente se levantam, apontando discretamente. É ela, é a voz dela. Zuma contratou a Doris River para o casamento. Isso sim é casamento de alto nível. Zuma, percebendo o impacto da surpresa, amplia ainda mais o sorriso. Ela caminha pelo corredor saboreando cada cochicho admirado, cada olhar impressionado. Já quase no altar, faz questão de falar em voz suficientemente alta para que os convidados mais próximos escutem. Minha grande amiga Doris River, ou melhor, Dorinha não está aqui apenas para cantar. Ela também é madrinha do meu casamento com Candinho. Os convidados trocam olhares ainda mais surpresos. Madrinha? Desde quando elas são amigas? Zuma realmente se supera. Ela trouxe uma estrela internacional como madrinha. Zuma sobe os degraus do altar com passos firmes, sentindo-se absoluta. Mas, ao se aproximar de Candinho, algo chama sua atenção. Ele não está olhando para ela. Não admira o vestido. Não demonstra emoção pelo momento. Ele mantém os olhos fixos em Doris River, como se estivesse tentando decifrar algo impossível, como se estivesse vendo alguém que não deveria estar ali. Zuma franze levemente o senho, mas mantém o sorriso social. Aproxima-se dele e, segurando o buquê com elegância, fala em tom doce demais. Gostou da surpresa, meu amor? Eu disse que seria um casamento de alto nível, um casamento que nem eu, nem você, nem ninguém nessa cidade jamais vai esquecer. Ela inclina o rosto na direção dele, ainda sorrindo. Agora você já pode levantar esse queixo e olhar para mim, para sua noiva. Candinho respira fundo, mas não desvia o olhar da cantora. A expressão dele mistura confusão, emoção e uma suspeita crescente. Sem encará-la diretamente, ele responde com a voz mais baixa, porém firme. Zurma, como é que você convenceu a Doris a cantar no seu casamento? Por que logo ela? O tom não é de admiração, é de estranhamento. Zuma sente o incômodo crescer, mas disfarça rapidamente. Ela aperta levemente o braço dele, quase como um aviso, e responde com orgulho calculado. Ai,
Eu dei meu jeitinho. Eu sempre dou meu jeitinho. Quando eu quero alguma coisa, eu consigo. Você sabe muito bem disso. Candinho finalmente vira o rosto levemente para ela, mas seus olhos insistem em retornar para a cantora. Tem coisa que dinheiro nenhum compra, Zurma. A frase sai quase como um suspiro, carregada de significado. Zuma mantém o sorriso, mas por dentro algo começa a rachar. Enquanto isso, Doris continua cantando, sustentando o olhar de Candinho por um segundo a mais do que o necessário, um olhar que diz mais do que qualquer palavra poderia dizer. E a igreja inteira, encantada com o espetáculo, mal imagina que está prestes a presenciar não apenas um casamento luxuoso, mas o início da queda mais comentada que aquela cidade já verá. A igreja ainda vibra com os últimos acordes da canção quando o silêncio começa a se impor de forma estranha, quase desconfortável. A energia de encantamento vai sendo substituída por uma tensão invisível que se espalha pelos bancos. Candinho permanece imóvel diante do altar, os olhos fixos em Doris River, como se estivesse tentando confirmar algo que o coração já reconheceu antes da razão. Ele dá um passo à frente, ignorando completamente o protocolo da cerimônia. O padre observa a cena com surpresa. Zuma aperta o buquê com força, e os convidados inclinam o corpo discretamente para ouvir melhor. Candinho passa a mão pelo rosto, respira fundo e, ainda com a voz levemente trêmula, encara a cantora diretamente. É você mesmo que está aqui? A Zurma por acaso sabe quem é você de verdade? O murmúrio se espalha como fogo em palha seca. Zuma imediatamente vira o rosto na direção dele, o sorriso congelando no meio do caminho. A expressão passa do orgulho à irritação em segundos. Como assim? O que você está insinuando, Candinho? Ela solta uma risada curta, nervosa, e olha para os convidados como se aquilo fosse apenas um excesso de emoção do noivo. Quem é Doris River? Doris River é uma cantora famosa, uma artista internacional. Ela é Doris River. Quem mais poderia ser? O tom dela mistura sarcasmo e impaciência. Candinho não desvia o olhar da cantora. Eu tô perguntando se você sabe quem ela é de verdade, Zurma, porque eu acho que eu sei. A tensão cresce. Doris, ainda segurando o microfone, respira fundo. Por alguns segundos ela parece medir as consequências. Seus olhos passam por Candinho, depois por Zuma, depois pelos convidados curiosos. Zuma cruza os braços, já desconfiada. Ora, que teatrinho é esse agora? Doris, minha querida, diga alguma coisa. Diga que isso é só nervosismo do noivo. Há um silêncio pesado. Então, com um movimento lento e decidido, Doris leva a mão ao rosto. Os convidados observam sem entender. Ela começa retirando os óculos. Depois, desfaz parte do penteado. Por fim, remove a máscara que compunha o disfarce. O som coletivo de espanto ecoa pela igreja. Diante de todos, não está apenas a estrela internacional. Está Dita. Ela segura o microfone com firmeza, o olhar agora carregado de emoção e força. Eu sou Doris River. E não, você não vai casar com o marido meu. Nem hoje, nem nunca. Um burburinho ensurdecedor toma conta da igreja. Não acredito! É a Dita. Mas como assim? Zuma dá um passo para trás, o rosto perdendo a cor por um instante antes de se enrijecer novamente. Não é possível. Não pode ser. Eu não acredito que Doris River é essa caipira de meia tigela. Isso é algum tipo de armação ridícula. Dita desce um degrau do altar, aproximando-se mais do centro das atenções. Sou eu mesma. A caipira que você tentou apagar da vida do Candinho. E eu tô aqui para acabar com essa farsa de uma vez por todas, Zurma. Vim pegar meu marido de volta. E o Samir também. A palavra Samir ecoa forte. Os convidados começam a cochichar ainda mais alto. Zuma ergue o queixo, tentando recuperar a postura de superioridade. Até parece.
Você pode tentar atrapalhar o meu casamento, fazer esse espetáculo barato, mas você sabe muito bem que eu sou a mãe do Samir. Ela se aproxima, os olhos faiscando. Eu posso voltar com a queixa contra você a qualquer momento. Posso fazer você voltar para a cadeia. Foi a própria juíza quem assinou o documento de guarda. Ou você esqueceu disso? O tom é venenoso. Essa mulher está desesperada. Está inventando mentiras porque não suporta me ver feliz. Dita solta uma risada curta, incrédula. Feliz? Você chama isso de felicidade? Obrigar um homem a subir num altar te olhando como se tivesse perdido a alma? Candinho engole seco. Zuma aponta o dedo para Dita. Você sempre foi invejosa. Sempre quis o que é meu. Primeiro tentou destruir minha reputação, depois tentou me acusar de coisas absurdas. Dita interrompe, firme. Eu não tentei nada. E hoje eu não vim só com palavras. Ela olha discretamente para o fundo da igreja, como se aguardasse o momento certo. Zuma percebe e franze o senho. O que você fez, Dita? A resposta vem carregada de calma. Dessa vez, Urmá, eu não vim implorar. Eu vim provar. O casamento dos sonhos está se transformando em julgamento público. E o altar, que deveria consagrar uma união, começa a se tornar o palco da maior revelação que aquela cidade já testemunhou. O silêncio que pairava na igreja após a revelação de Dita é quebrado por um som inesperado. Uma risada curta, firme, carregada de ironia. Não é uma risada de nervosismo. É a risada de quem sabe que o jogo virou. Dita encara Zuma sem o menor traço de medo, inclinando levemente a cabeça como quem saboreia o momento. Falando nisso, acho que tá mais do que na hora de eu chamar a minha convidada especial. Pode entrar, juíza Flora. Um novo burburinho atravessa os bancos da igreja. Convidados se viram para a porta principal, curiosos e inquietos. Zuma franze o senho, o coração acelerando. Convidada especial? Que tipo de palhaçada é essa agora? As portas da igreja se abrem mais uma vez. O som dos saltos ecoa pelo corredor central. E, para o total choque de Zuma, quem surge é ninguém menos que a juíza Flora, caminhando com postura firme, expressão séria e um olhar que mistura indignação e determinação. Ela para no centro da nave, encara Zuma diretamente e fala com frieza calculada. Olá, Zuma. Está feliz em me ver? Porque eu estou muito feliz em finalmente poder corrigir o erro que cometi ao confiar em você. O impacto é imediato. Zuma empalidece. Seus dedos apertam o buquê com tanta força que algumas pétalas se soltam e caem no chão. Dona Flora? O que a senhora está fazendo aqui? Isso é um casamento. A senhora não pode invadir assim, baseada nas mentiras dessa caipira. Ela só quer destruir a minha vida. A voz dela mistura indignação e desespero mal disfarçado. Flora sobe lentamente os degraus do altar, sem tirar os olhos de Zuma. Eu não preciso acreditar apenas na palavra dela, porque nós já temos provas. Ela ergue o documento para que todos vejam. Provas de que você mentiu para este tribunal. Provas de que manipulou informações para conseguir a guarda de Samir. E mais grave ainda, provas de que escondeu o menino de Candinho por anos. Um suspiro coletivo percorre a igreja. Candinho leva a mão ao peito, atônito. Escondeu? Como assim escondeu? Zuma, isso é verdade? Zuma começa a balançar a cabeça negativamente, mas seus olhos denunciam o medo. Não! Isso é uma armação, um complô. Essa mulher quer me destruir porque não aceita perder. Dita cruza os braços, mantendo a calma. Eu perdi muita coisa por sua causa, Zuma. Mas hoje não é dia de perder. É dia de verdade aparecer. Zuma dá um passo para trás, o véu arrastando pelo chão. Não, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não posso ir para a cadeia. Eu sou uma dama, eu tenho reputação. O tom agora é quase histérico. Ela olha ao redor,
buscando apoio nos convidados, mas encontra apenas olhares chocados e julgadores. De repente, tomada pelo pânico, Zuma ergue o vestido e começa a descer os degraus do altar rapidamente. Eu não vou ficar aqui ouvindo calúnia. Vocês não podem fazer isso comigo. Ela corre pelo corredor central, empurrando levemente um convidado que tenta sair da frente. Por alguns segundos parece que conseguirá alcançar a porta. Mas, antes que toque na maçaneta, um grupo se posiciona à sua frente. Fãs de Doris River, que estavam próximos à entrada, formam uma barreira improvisada. Ao lado deles, algumas crianças da Casa dos Anjos, que haviam sido convidadas para a cerimônia como gesto caridoso de Zuma, também se colocam no caminho. Uma das crianças cruza os braços, encarando-a com firmeza. Zuma arregala os olhos. Saiam da minha frente. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ninguém se move. Ela tenta passar à força, mas é contida. Me soltem, suas crianças ingratas. Eu tirei vocês da rua. Eu dei tudo. Atrás dela, a juíza Flora se aproxima acompanhada de 2 oficiais que aguardavam do lado de fora, já avisados previamente. Flora anuncia com autoridade: Zuma, você terá direito à defesa, mas hoje sai daqui para responder pelos seus atos. Candinho observa tudo em silêncio, absorvendo a dimensão da mentira em que viveu. Dita se aproxima dele, sem tocar, respeitando o espaço e o choque. Zuma, derrotada, olha ao redor mais uma vez, buscando alguma saída, algum aliado, algum milagre. Mas o altar que seria palco da sua consagração tornou-se cenário da sua queda. E enquanto os oficiais seguram seus braços, ela ainda tenta manter um fio de soberba. Isso não vai ficar assim. Eu sempre dou meu jeitinho. Flora responde, firme. Dessa vez, Zuma, não há jeitinho que salve você da justiça. E diante da cidade inteira, o casamento do ano termina não com aplausos, mas com algemas. O portão da cadeia finalmente se abre e Dita atravessa devagar, respirando o ar da liberdade como quem ainda não acredita que está do lado de fora. Seus olhos procuram ansiosos por um rosto conhecido. Candinho, ela chama, tentando disfarçar o tremor na voz. Candinho, eu tô aqui! Mas não há ninguém. O silêncio pesa mais que as grades que ficaram para trás. O delegado da prisão se aproxima com expressão burocrática demais para quem presencia um reencontro que não aconteceu. A senhora foi liberada. A queixa foi retirada. Pode seguir sua vida. Dita franze a testa, desconfiada. Retirada? Assim, de repente? E quem foi esse milagreiro? O homem dá de ombros. Consta aqui que a denunciante desistiu da acusação. Um acordo foi feito. Dita empalidece. Acordo? Que tipo de acordo? Ele a encara com certo sarcasmo contido. Essas coisas não ficam detalhadas pra gente, não. Mas quando envolve casamento, costuma ser coisa grande. Dita sente o chão sumir sob seus pés. Casamento? Ela dá um passo para trás, tentando juntar as peças. Não me diga que aquela desalmada fez o Candinho prometer alguma coisa. Uma colega de cela, que também está sendo liberada, se aproxima com um olhar malicioso. Eu ouvi comentário lá dentro. Dizem que a tal da Zuma só tirou a queixa porque o noivo aceitou subir no altar. Dita arregala os olhos. Subir no altar? Com ela? Ela começa a rir, mas é um riso nervoso, quase descrente. Ah, mas essa mulher não tem limite mesmo. O delegado interrompe, impaciente. A senhora pode se retirar, por favor? Não quero ser indelicado, mas tenho outras ocorrências para dar andamento. Dita o encara firme. Eu vou. Mas antes quero saber uma coisa. Ele veio aqui? Perguntou por mim. O homem consulta rapidamente um papel. Nenhum visitante hoje. A decepção atravessa o rosto dela como uma lâmina. Por um segundo, a dúvida tenta se instalar.
Será que ele aceitou mesmo? Será que ele me trocou? Mas Dita rapidamente balança a cabeça, afastando o pensamento. Não, o Candinho pode ser ingênuo, mas não é traidor. Se ele aceitou esse acordo, foi forçado. Ela aperta os punhos, o olhar agora carregado de determinação. Zuma, você mexeu com a pessoa errada. Uma lágrima escorre, mas ela a enxuga com raiva. Eu saí da cadeia hoje, mas você ainda vai entrar. E quando entrar, vai saber o que é pagar por cada armação. Dita olha para o horizonte, sentindo que algo muito maior está prestes a acontecer. Se ela marcou o casamento às pressas, é porque tem medo de perder o controle. E com o coração apertado, mas a cabeça erguida, ela segue decidida. Candinho aguenta firme. Se essa megera está aprontando, eu vou chegar antes do sim. E aí, o altar vai virar tribunal. A liberdade chegou, mas a guerra está só começando. Enquanto Dita tenta entender o que está acontecendo do lado de fora, a juíza Flora sente que algo não está encaixando. A assinatura da retirada da queixa, a pressa no cartório, o comportamento excessivamente colaborativo de Zuma, tudo pareceu bom demais para ser verdade. Sem avisar ninguém, ela decide fazer uma visita surpresa à Casa dos Anjos. Ao chegar, estranha o silêncio. Que curioso! Essa casa costuma ser barulhenta. Ela toca a campainha uma vez. Nada. Toca duas. Nada. Bate a porta com mais firmeza. Dona Zuma, sou eu, a juíza Flora. Silêncio absoluto. A magistrada franze o senho, incomodada. Que estranho. Parece que a Zuma não atende a porta. Então acho melhor eu ir entrando. Ela gira a maçaneta e percebe que está destrancada. Isso a deixa ainda mais desconfiada. Com licença, estou entrando. O interior da casa parece organizado demais, arrumado demais, quase como se estivesse preparado para uma inspeção que não foi avisada. Flora caminha devagar pelo corredor, observando detalhes. Quadros tortos foram ajeitados às pressas, um vaso recém-colocado na mesa, um cheiro forte de perfume no ar, como se quisesse mascarar alguma coisa. De repente, ela vê Samir sentado sozinho no sofá, com a boina levemente caída sobre os olhos. O menino parece distante. A expressão da juíza suaviza. Samir, meu querido. Ele levanta o olhar, surpreso. Dona juíza? Ela se aproxima, sentando ao lado dele. Vim ver como você está. Queria conferir de perto se está tudo bem com a sua nova mãe. Está feliz aqui? Samir hesita. Olha para os lados, para o corredor, para a porta do quarto de Zuma. O silêncio dele já responde muito mais do que palavras. Pode falar, meu filho. Não precisa ter medo. Ele respira fundo. Não está nada boa. Flora arregala os olhos. Como assim? O menino aperta os dedos, nervoso. A dona Zuma não é minha mãe. E a senhora precisa tirar a minha guarda dela. A juíza fica imóvel por alguns segundos. Mas, Samir, você me disse que estava feliz. Você confirmou diante de mim que queria ficar aqui. O tom dela não é acusador, mas confuso. Samir abaixa a cabeça, envergonhado. Eu menti. A palavra ecoa pesada na sala. Mentiu? Por quê? Ele engole seco. Porque ela mandou. Disse que, se eu não fingisse, meu pai nunca mais ia me ver. Flora sente o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Seu pai? Mas a Zuma afirmou que você não tinha ninguém. Samir ergue os olhos, cheios de mágoa. Ela mente. Ela sempre mente. A juíza começa a conectar as peças. A retirada repentina da queixa contra Dita. A pressa do casamento, a narrativa dramática de Zuma no tribunal. Você está me dizendo que foi pressionado a mentir diante da justiça? Samir responde com firmeza surpreendente para alguém tão pequeno. Ela disse que era só um teatrinho, que era para o meu pai sofrer,
que ele precisava aprender uma lição. Flora respira fundo, controlando a indignação. E que lição seria essa? O menino aperta a boina nas mãos. Que ele não pode me tirar dela. Que ninguém pode. O silêncio toma conta da sala. Flora muda o tom. Agora mais técnico, mais investigativo. Samir, você tem certeza do que está me dizendo? Sabe que isso é muito sério? Ele encara a juíza com firmeza. Eu sei. E eu cansei de fingir. A sinceridade no olhar do menino desmonta qualquer dúvida restante. Se a senhora quiser descobrir toda a verdade, ele aponta discretamente para o corredor. É só ir até a porta do quarto da Zuma. Ela está lá dentro comemorando. Flora estreita os olhos. Comemorando o quê? O casamento. E o acordo. A juíza sente o sangue gelar. Acordo? Samir se aproxima e fala quase em sussurro. Ela disse que conseguiu tudo o que queria, que agora ninguém tira o que é dela. Flora se levanta devagar. O coração acelera. Você tem noção do que está insinuando? Samir responde, sem hesitar. Eu não estou insinuando. Eu estou falando a verdade. A juíza observa o menino por alguns segundos, tentando perceber qualquer sinal de manipulação. Mas o que vê é medo. E alívio por finalmente estar falando. Ela decide agir. Fique aqui. Não diga que eu estive aqui ainda. O garoto acena positivamente. Flora caminha pelo corredor em silêncio absoluto. Cada passo ecoa como um julgamento iminente. Ao se aproximar do quarto de Zuma, percebe vozes abafadas. Ela para. Respira fundo. A mão hesita antes de encostar na porta. Do lado de dentro, risadas. Uma gargalhada exagerada, confiante, vitoriosa. Flora encosta a orelha na madeira e começa a ouvir murmúrios. Sua expressão muda completamente. A dúvida se transforma em certeza. E o que ela escuta a seguir é capaz de destruir um casamento antes mesmo que ele comece. Encostada na porta do quarto, a juíza Flora prende a respiração. Do lado de dentro, o som inconfundível de uma rolha sendo arrancada ecoa pelo corredor. Qual é o problema de abrir um champanhe só um pouquinho, Zenaide? A voz de Zuma soa animada demais. Não vê que finalmente estamos ganhando? Que o mundo voltou a ter cores e os passarinhos voltaram a cantar para mim? Flora estreita os olhos. Dentro do quarto, Zenaide responde com cautela, mas sem esconder a tensão. Estamos ganhando, patroinha. Mas a que custo? O barulho do líquido sendo servido numa taça antecede o tom irritado da dona do orfanato. Custo? Que conversa é essa? Desde quando você virou minha consciência, sua língua afiada? Zenaide não recua. Não me faça de boba, patroinha. Para conseguir esse casamento, a senhora teve que enganar a juíza, tirar o menino do pai e ainda mandar a dita para a cadeia injustamente. Isso não é vitória, é armadilha. Do lado de fora, Flora sente o estômago revirar. Dentro do quarto, Zuma solta uma risada debochada. Ah, Zenaide, você pensa pequeno demais. Isso são só detalhes administrativos. O importante é o resultado. Ela toma um gole, demorado, da champanhe. E eu já cumpri minha parte do acordo. A essa altura, Dita deve estar saindo pelo portão da cadeia achando que venceu. Coitada, mal sabe que perdeu tudo. Zenaide cruza os braços, desconfiada. E valeu a pena? Forçar um homem a casar? Chantagem nunca termina bem. Zuma ri com desdém. Forçar? Eu chamo de negociação estratégica. Candinho é sentimental. Bastou colocar a Dita como moeda e pronto. Ele subiu no altar até correndo. Mas e se a verdade aparecer? A resposta vem afiada. Nem todo mundo tem uma mente brilhante como a minha, Zenaide. A juíza acreditou em mim uma vez. Vai continuar acreditando. Eu sei chorar na hora certa, tremer a voz no momento exato. Isso se chama talento. Flora fecha os punhos do lado de fora. Zenaide insiste.
E o menino? Ele anda diferente, calado demais. Zuma suspira impaciente. Criança é fácil de manipular. Um medo aqui, uma promessa ali, ele aprendeu rápido o papel. E se abrir a boca, perde o pai de vez. Simples assim. A frieza da frase faz Flora quase perder o equilíbrio. Dentro do quarto, a vilã continua. Agora chega de drama. Hoje é meu dia. Vou casar, virar esposa respeitável e ninguém mais vai ousar me enfrentar. Zenaide fala mais baixo. Tem coisa que nem vestido branco consegue esconder, patroinha. Zuma responde com veneno. Pois trate de passar o vestido e calar a boca. Quem pensa sou eu. Você executa. Do lado de fora, Flora afasta lentamente o ouvido da porta. O olhar dela já não carrega dúvida, carrega fúria. Ela murmura para si mesma. Então o Samir estava certo. Cada palavra. Respira fundo, tentando recuperar a compostura. Ela manipulou o tribunal. Usou uma criança como instrumento. Transformou a justiça em palco para o próprio teatro. Os olhos da magistrada endurecem. Se ela pensa que vai sair vitoriosa depois disso, está profundamente enganada. Eu não vou permitir que esse casamento aconteça. Ela se recompõe, ajusta o blazer e caminha de volta para a sala. Samir se levanta assim que a vê. E então, a senhora acredita em mim agora? Ouviu o que ela fez? Flora se ajoelha diante dele, sincera. Eu ouvi tudo, Samir, cada palavra, e você foi muito corajoso. O menino deixa escapar um suspiro que parece preso há semanas. Eu tinha medo da senhora não acreditar de novo. Ela segura as mãos dele. Eu errei em confiar nela sem investigar mais, mas não vou errar duas vezes. Os olhos do garoto brilham, esperançosos. A senhora vai parar a dona Zuma? Vai tirar ela daqui? Flora se levanta devagar. A expressão agora é estratégica. Eu não vou fazer escândalo aqui. Não hoje. Samir franze a testa. Então, vai deixar ela casar? A juíza inclina levemente a cabeça. Espere até o dia do casamento. Por quê? Porque é no altar que ela acha que vai vencer. E é exatamente lá que ela vai cair. O menino arregala os olhos. A senhora vai prender ela? Flora não sorri, mas sua firmeza diz tudo. Eu não vou só impedir esse casamento, Samir. Eu vou acabar com essa farsa diante de todos. Ela usou a justiça para humilhar inocentes. Agora vai aprender o que significa responder por isso. Samir aperta a boina contra o peito. Então, eu não vou perder meu pai. A resposta vem firme. Não, você não vai perder ninguém. Quem vai perder tudo é ela. No quarto, o som de mais risadas ecoa, ignorante da tempestade que já se formou. Na sala, o plano começa a tomar forma. E pela primeira vez, a vitória de Zuma já tem prazo para terminar. Amanhã nasce abafada, como se até o céu soubesse que aquele casamento não era feito de amor, mas de obrigação. A estrada que leva à igreja está movimentada. Algumas crianças correm na frente, curiosas. Candinho caminha ao lado de Zuma, mas não parece um noivo. Ele anda devagar, os passos arrastados, o chapéu girando nervosamente entre os dedos. O semblante é vazio, confuso, como se estivesse tentando acordar de um sonho estranho. A cada metro que se aproxima da igreja, seu peito parece mais pesado. Zuma, ao contrário, anda ereta, quase desfilando. Ela segura o buquê com firmeza e, vez ou outra, passa a mão pelo vestido ainda protegido por um tecido fino, certificando-se de que nada saiu do lugar. Seus olhos brilham com uma confiança quase arrogante. Sem olhar para ele, mas com a voz firme, ela quebra o silêncio. Vamos, Candinho, pare de arrastar os pés. O casamento já está pronto e nos esperando. Candinho para por um instante, franzindo a testa. Ele olha ao redor, como se buscasse uma saída invisível. Mas a gente não vinha só testar as roupas? A senhora disse que era só ensaio? Zuma solta uma risadinha seca, carregada de sarcasmo.
Inclina o rosto levemente na direção dele, mantendo o sorriso fixo. Eu mudei de ideia. Quando uma oportunidade aparece, a gente agarra. E você me deu sua palavra. Candinho fecha a cara, transtornado. Ele aperta o chapéu contra o peito, respirando fundo. Mas para que essa pressa toda? Casamento não é coisa para decidir no meio da estrada. Zuma para de andar. Ela vira o corpo lentamente na direção dele, aproximando-se um passo. O olhar agora é frio, calculado. Eu já cumpri a minha parte no acordo. Tirei a queixa contra a Dita. Ela já está fora da cadeia. A reação dele é imediata. Os olhos se arregalam. O corpo se inclina para a frente, esperançoso. Ela foi solta? A Dita tá livre mesmo? Zuma cruza os braços, observando cada emoção estampada no rosto dele. Há satisfação ali. Sim, eu fiz isso por você. Agora você faz isso por mim. Candinho engole seco. A alegria dura pouco. Ele olha para a igreja ao longe, depois volta a encará-la. Então eu preciso ver a Dita primeiro, só para saber se ela tá bem. Depois a gente conversa desse casamento. O maxilar de Zuma trava. Ela força um sorriso doce demais, aproximando-se e ajeitando o colarinho dele como se fosse um gesto carinhoso, mas seus dedos apertam mais do que o necessário. Não é hora dessas coisas. A Dita está livre. O combinado foi esse. Agora sua esposa serei eu. Candinho baixa os olhos, claramente dividido. Isso tá tudo ligeiro demais. Parece que tão me empurrando. Zuma não responde. Apenas segura o braço dele e o conduz até a porta da igreja. Ao atravessarem a entrada, o burburinho aumenta. Pessoas curiosas ocupam os bancos. Zenaide ajeita flores no altar com expressão crítica. Samir está sentado na ponta, inquieto, olhando repetidamente para a porta como se esperasse por alguém que ainda não chegou. Ele é praticamente posicionado diante do altar. Ainda tenta processar o que está acontecendo quando a marcha nupcial começa a tocar abruptamente. Ele dá um pequeno salto, assustado. Uai, já começou? Mas eu nem disse que estava pronto. As portas da igreja se abrem novamente. Zuma surge agora completamente montada no vestido. Antes de dar o primeiro passo, ela passa as mãos pelo tecido, alinhando cada dobra. Ajusta o véu com delicadeza estudada, ergue o queixo e respira fundo, convencida da própria superioridade. O vestido é exagerado, volumoso demais, com brilho que ofusca. Alguns convidados trocam olhares discretos. Zenaide se inclina para Samir, segurando o riso. Eu avisei que esse vestido não ajudava, mas ela disse que, se quisesse opinião de burro, perguntava ao Policarpo. Então deixei que aprendesse sozinha. Samir não responde. Ele está sério, as mãos apertando o banco com força. Seu olhar continua preso à entrada. Zuma caminha lentamente pelo corredor, sentindo-se vitoriosa. Ao chegar diante de Candinho, ela inclina levemente o rosto, esperando admiração. Passa a mão pelo próprio véu e pergunta, cheia de vaidade. E então, Candinho, eu sou ou não sou a noiva mais linda que você já viu? Ele a observa por alguns segundos. Coça a nuca, sincero demais para mentir. Para falar verdade, não tinha um vestido melhorzinho, não? Esse aí tá parecendo pano de chão enfeitado. O silêncio cai como uma bomba. Zuma arregala os olhos. O sorriso desaparece lentamente. Ela respira fundo, tentando não perder o controle diante dos convidados. Você está nervoso. Só pode ser isso. Candinho suspira, o semblante ainda carregado de dúvida. Não é nervoso. É que parece tudo forçado demais. Zuma aperta a mão dele com força, inclinando-se discretamente para sussurrar entre os dentes. Sorria. Ou você vai se arrepender. Ela então se vira para o padre, ajeita o vestido mais uma vez e fala com impaciência mal disfarçada. Vamos, comece logo esse casamento. Melhor ainda, pule o que não importa.
Pergunte se aceitamos um ao outro. O clima pesa. Samir continua olhando para a porta. Candinho parece cada vez mais acuado, porque aquele caminho até a igreja não foi uma marcha rumo ao amor. Foi uma condução silenciosa rumo a uma armadilha. O clima na igreja fica denso como nuvem antes de tempestade. O padre, claramente constrangido, enxuga o suor da testa com um lenço branco já amassado. Ele evita encarar Zulma diretamente, mas sente o peso do olhar dela queimando em sua direção. Zulma, parada diante do altar, mantém o queixo erguido e o sorriso esticado demais. Seus dedos apertam o buquê com força, amassando algumas pétalas sem que perceba. Ela inclina levemente a cabeça para o padre, como quem dá uma ordem silenciosa. Com a voz trêmula, porém tentando manter a solenidade, o sacerdote inicia. Zulma, você aceita Candinho como seu legítimo marido e promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amá-lo e respeitá-lo todos os dias de sua vida? Antes mesmo que ele termine completamente a frase, Zulma se antecipa. Ela dá um passo à frente, ansiosa, o vestido exagerado farfalhando pelo chão da igreja. Sem hesitar, atropelando o ritual, responde apressada. Sim, sim, eu aceito, eu aceito. Alguns convidados trocam olhares. Zenaide ergue uma sobrancelha, murmurando baixinho. Aceita até antes de perguntarem direito. Isso que é desespero. Zulma lança um olhar cortante na direção da empregada, mas logo recompõe o sorriso, fingindo serenidade. O padre respira fundo e então vira-se para Candinho. O noivo está pálido, as mãos suam. Ele aperta o chapéu contra o peito com tanta força que os dedos ficam esbranquiçados. Seu olhar percorre a igreja lentamente, como se procurasse um sinal, uma saída, um milagre. O padre continua. Candinho, você aceita Zulma como sua legítima esposa e promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? O silêncio se instala. Candinho não responde. Ele pisca devagar, engole seco. O som da própria respiração parece ecoar em sua cabeça. Zulma inclina-se discretamente na direção dele, ainda sorrindo para os convidados, mas sussurrando entre os dentes. Responda logo. Não me faça passar vergonha. Candinho não olha para ela. Seus olhos percorrem os bancos e param em Samir. O menino está rígido, os olhos marejados, mas firmes. Ele balança levemente a cabeça, quase imperceptível, um pedido silencioso. Candinho sente o coração apertar. Ele volta o olhar para o padre, a voz falhando. Padre, é por todos os dias da minha vida mesmo? O padre confirma com um aceno calmo. Sim, meu filho, por toda a sua vida. A frase ecoa como sentença. Candinho fecha os olhos por um instante. Respira fundo. Parece lutar internamente contra algo muito maior do que ele. Zulma começa a perder a paciência. O sorriso agora está rígido. A mão dela desliza até o braço dele e aperta com força. Candinho, todo mundo está esperando. Ele abre os olhos. O olhar está confuso, dividido entre dever, culpa e amor verdadeiro. Antes que a palavra se complete, um barulho forte ecoa no fundo da igreja. As portas se abrem com impacto. Todos os rostos se viram ao mesmo tempo. Zulma arregala os olhos, irritada pela interrupção. O padre se cala imediatamente. No alto da entrada, imponente, surge a juíza Flora. Ela caminha com passos firmes pelo corredor central. O som do salto ecoa pelo chão da igreja como marteladas de justiça. O burburinho cresce. Zulma empalidece. Flora para no meio do corredor, postura reta, olhar afiado como lâmina, sem elevar a voz, mas carregando autoridade suficiente para silenciar o ambiente, declara: nem precisa se dar ao trabalho de responder, Candinho. Um suspiro coletivo percorre os convidados. A juíza então fixa os olhos em Zulma,
que tenta sustentar o olhar, mas claramente vacila. Porque essa mulher mentirosa não tem direito a nada, muito menos a se casar com você. Zuma dá um passo à frente, indignada. Como ousa interromper uma cerimônia religiosa? Isso é um absurdo. Flora mantém a calma. Cruza as mãos à frente do corpo. Absurdo é manipular uma criança. Absurdo é mentir perante a justiça. Absurdo é usar chantagem para forçar um casamento. O murmúrio cresce. Zenaide abre a boca em choque. Samir finalmente deixa escapar o ar que prendia. Candinho olha da juíza para Zuma, completamente perdido. O que está acontecendo aqui? Zuma tenta rir, mas o som sai nervoso. Ela está delirando. Sempre teve algo contra mim. Isso é inveja. Flora inclina a cabeça levemente, quase com sarcasmo controlado. Inveja? Não, Zuma. Eu tenho provas. E testemunha. O olhar dela se desloca até Samir. O menino se levanta devagar. Zuma percebe e perde completamente o controle. Samir sente-se agora, mas é tarde. A atmosfera da igreja mudou. O casamento que parecia inevitável agora está à beira do colapso. E Candinho, que segundos antes se preparava para dizer o sim mais difícil da vida, percebe que talvez o destino tenha decidido por ele. O altar, que era palco de uma armadilha, transforma-se no cenário de uma revelação. E o sim nunca chega a ser dito. O silêncio na igreja é pesado, quase sufocante. Todos ainda estão assimilando a entrada imponente da juíza Flora, quando, de repente, uma movimentação quebra a tensão. Samir, que até então permanecia rígido no banco, sente o coração disparar. Seus olhos brilham com esperança verdadeira. Ele não consegue mais se conter. Num impulso, salta do banco, a boina quase caindo da cabeça, e corre alguns passos pelo corredor central. Com a voz embargada de emoção e alívio, ele exclama: Juíza Flora, a senhora veio! A senhora veio para resolver todos os problemas. Algumas crianças da Casa dos Anjos se levantam junto, cochichando agitadas. O burburinho cresce. Zuma, parada no altar com o vestido exagerado espalhado pelo chão, fecha a expressão imediatamente. O rosto dela perde a cor por um segundo, mas ela se recompõe com indignação teatral. Ergue o queixo, aperta o buquê com força e encara Flora com olhos faiscando. Com a voz carregada de falsa autoridade, pergunta: Juíza Flora, o que faz aqui? E por que está dizendo isso? Que história é essa de resolver todos os problemas que Samir está falando? Ela dá um passo à frente, tentando manter o controle da situação, mas há nervosismo evidente no modo como ajeita o véu repetidas vezes. Flora caminha pelo corredor com passos firmes, ignorando completamente a encenação. Ao se aproximar do altar, para a poucos metros de Zuma, mantendo postura ereta e olhar direto. Com voz calma, mas cortante, declara: Eu descobri tudo, Zuma. Graças ao Samir, que teve coragem de abrir os meus olhos, eu finalmente descobri quem você realmente é e o tipo de coisa horrível que fez para poder subir nesse altar. Um murmúrio chocado percorre os convidados. Zuma leva a mão ao peito, teatral. Seus olhos se enchem de lágrimas falsas quase instantaneamente. Ela assume uma expressão de vítima, inclinando levemente a cabeça como se estivesse profundamente magoada. Mas eu não fiz nada. Eu sempre fiz o que era melhor para os meus anjinhos. Sempre cuidei deles como se fossem meus filhos. Por que a senhora está tentando tirar isso de mim? Ela olha para os convidados buscando apoio, como se esperasse aplausos pela performance. Flora, porém, não se comove. Seus olhos permanecem firmes. Não se faça de sonsa, Zuma. Não tem como tirar de você algo que nunca foi seu. Você não tem o amor dessas crianças e nem de ninguém, porque você não faz por merecer. A frase atinge como um tapa. O sangue de Zuma parece ferver. A máscara de santidade começa a rachar.
O sorriso desaparece, substituído por uma expressão de raiva contida. Ela grita, quase perdendo o controle. Eu faço sim. A senhora está mentindo. Está tentando me destruir. O padre recua discretamente. Zenaide cobre a boca, chocada. Candinho, que até então observava tudo atônito, dá um passo à frente. Ele tira o chapéu devagar, os olhos fixos em Zuma, agora cheios de decepção. Com voz firme, mas carregada de mágoa, ele diz: Zurma, você não se esquece que roubou a guarda do menino. Você separou ele de mim depois de eu ter ficado anos longe dele. E agora, além disso tudo, tá me obrigando a casar para soltar a dita da cadeia. O impacto é imediato. Alguns convidados começam a cochichar mais alto. A palavra roubou ecoa como escândalo. Flora aproveita o momento e dá mais um passo à frente, posicionando-se quase entre Candinho e Zuma. Com um tom sereno, mas cheio de autoridade, afirma: quanto a isso, pode relaxar, Candinho. Dita sairá hoje mesmo da cadeia, porque outra pessoa irá ocupar o lugar dela na cela. O choque se espalha pela igreja. Zuma arregala os olhos, dando um passo para trás. O quê? Está me dizendo que a Dita vai sair da cadeia e que eu é quem vou para aquele lugar. Ela começa a gesticular descontroladamente. Mas eu não fiz nada. Vocês só podem ter perdido a cabeça. Não tem prova nenhuma contra mim. Não podem me prender sem motivo. Flora mantém a calma, cruzando as mãos à frente do corpo. Eu não preciso de provas formais. Quando eu mesma ouvi você confessando seus crimes. Ouvi você comemorando, estourando champanhe, enquanto tem gente sofrendo por sua causa. Um silêncio pesado cai novamente. Candinho sente o chão sumir sob seus pés. Ele se aproxima lentamente de Zuma, buscando os olhos dela. Com voz baixa, mas profundamente magoada, pergunta: Zurma, você é mesmo ruim nesse nível? Ele balança a cabeça, incrédulo. Eu tenho nojo de pensar que eu ia casar com você. A frase corta como faca. Zuma desvia o olhar. Pela primeira vez, não consegue sustentar o confronto direto. Ela começa a recuar, tentando ganhar espaço. Esperem, eu não sou má. Eu só faço essas coisas porque sofri no passado. Vocês não sabem o que eu passei. Eu faço pelos meus anjinhos. Flora interrompe imediatamente, elevando a voz pela primeira vez. Silêncio, Zuma. Eu estou cansada das suas mentiras. Cansada. Ela se aproxima ainda mais. Você me enganou. Usou a justiça para ferir um homem e destruir uma família. Manipulou uma criança. Isso é inaceitável. Samir corre até Candinho e segura sua mão. Zuma percebe que está perdendo completamente o controle da situação. O vestido, antes símbolo de triunfo, agora parece pesado demais. Os convidados já não cochicham e encaram. A falsa santa finalmente está sendo desmascarada diante de todos. E o altar, que deveria ser palco de um sim, transforma-se no cenário da queda definitiva da maior mentirosa da Casa dos Anjos. A igreja inteira ainda vibra com as revelações quando a tensão atinge o limite. Zuma tenta recuperar o controle. Ela ergue o queixo, respira fundo, ajeita o que resta da postura elegante e força um sorriso cínico, como se ainda acreditasse que pode virar o jogo. Mas Flora já não está mais apenas como juíza. Ela está como mulher indignada. Seus olhos queimam. O maxilar está travado. A respiração pesada denuncia que a paciência chegou ao fim. Então, ao finalmente chegar cara a cara com Zuma, Flora não perde tempo e voa no pescoço da megera feito uma leoa. O impacto é tão inesperado que o buquê voa longe, espalhando flores pelo chão da igreja. Os convidados se levantam num sobressalto coletivo. Flora segura o tecido exagerado do vestido com força e, sem qualquer cerimônia, começa a rasgá-lo de cima a baixo. Enquanto o som do tecido se partindo ecoa pelo salão,
Ela declara com voz firme, carregada de fúria: você não merece ser mãe, não merece ser esposa, não merece nada além da humilhação. Zulma solta um grito agudo, tentando proteger o vestido com as mãos, girando de um lado para o outro em desespero. Ei, me largue, sua juíza maluca. Deixe o meu vestido lindo em paz. Flora não recua. Rasga mais uma camada, arrancando rendas, arrancando brilho, arrancando a fantasia inteira que Zulma construiu. O véu é puxado, os babados se desfazem, e em poucos segundos, o que antes era um vestido volumoso e arrogante vira um amontoado de trapos espalhados pelo chão da igreja. Os convidados observam, chocados, mas ninguém interfere. Candinho está imóvel, os olhos arregalados, como se estivesse assistindo à verdade sendo descosturada na sua frente. Zenaide leva a mão à boca, surpresa, mas há um brilho de satisfação em seu olhar. Samir, pela primeira vez, sorri. Flora, só para quando resta em Zulma apenas a camisola simples por baixo do vestido. A vilã, agora exposta diante de todos, tenta cobrir o corpo como pode, completamente humilhada. A juíza dá um passo atrás, analisando o resultado com ironia fria, e comenta: e que tal agora? Gostou do seu novo estilo de vestido de noiva? Um segundo de silêncio. E então, aplausos. Primeiro tímidos, depois fortes. As crianças da Casa dos Anjos começam a bater palmas com entusiasmo. Samir aplaude com os olhos marejados. Zenaide bate palmas com energia, sem disfarçar o deboche. Candinho respira fundo, como se finalmente estivesse se libertando de uma prisão invisível. Zulma, incapaz de suportar a vergonha, junta os trapos contra o corpo e corre em direção à saída da igreja, aos prantos. Enquanto corre, vira-se dramaticamente para trás, os cabelos desalinhados, o olhar cheio de ódio. Você destruiu a minha vida! Eu ainda vou me vingar, juíza ordinária! Eu vou me vingar! Mas ao se virar novamente para frente, esbarra violentamente contra um corpo firme. Ela perde o equilíbrio e cai sentada no chão da entrada da igreja. Quando levanta o olhar, encontra o delegado de polícia parado à sua frente, acompanhado de 2 oficiais. Ao lado deles está Vegeta, observando a cena com os braços cruzados e um sorriso carregado de ironia. Ele inclina levemente a cabeça e dispara: "Tava com saudade de Deus, Urma? Porque pelo jeito você vai passar um tempo refletindo bastante sobre suas escolhas." Zulma arregala os olhos, completamente desnorteada. Não, não pode ser. Vocês não podem soltá-la assim. Isso não é justo comigo. Ela tentou tirar o meu filho de mim. Levem ela de volta para a cadeia agora. O delegado mantém expressão séria. Senhora Zulma, a ordem judicial é clara. Ela começa a balbuciar, apontando para dentro da igreja. Isso é armação? Eles estão mentindo. Eu sou vítima. Eu sempre fui vítima. Flora se aproxima mais uma vez, agora absolutamente serena. A fúria deu lugar à autoridade fria. Ela olha diretamente nos olhos de Zulma e finaliza, sem elevar o tom, mas com firmeza esmagadora. Eu não disse que Dita estaria solta ainda hoje? Agora só falta cumprir a outra parte do trato. Zulma sente o estômago revirar. Flora conclui, cada palavra como um martelo. Você vai ocupar a cela que era de Dita Ribeiro. Perfeito, agora vamos para a cena 7, aprofundando o reencontro, a humilhação final, tensão emocional, orgulho ferido, sarcasmo e encerramento com clima de justiça e união. Mantendo o formato de resumo de novela, com descrições ricas antes das falas e falas em negrito. O alvoroço na porta da igreja ainda não terminou. Zulma está sendo contida pelos policiais, debatendo-se, com os cabelos desalinhados e os restos do vestido pendurados como símbolo da própria derrota. O delegado já segura as algemas, aguardando o momento exato. É quando um novo movimento chama a atenção de todos. As portas da igreja, que ainda balançam por causa da confusão,
se abrem novamente. Dita surge na entrada. O vestido simples que usa deixa claro que saiu às pressas. O rosto ainda carrega marcas do sofrimento, mas os olhos brilham com determinação. Ela observa a cena por um segundo. Candinho livre, Samir seguro, Zulma descontrolada. Sem hesitar, Dita caminha pelo corredor central. Os convidados se afastam naturalmente para dar passagem. Zulma percebe tarde demais. Você? O que está fazendo aqui? Dita não responde de imediato. Ela para bem diante da vilã, encara os trapos que restaram do vestido e, num gesto impulsivo e simbólico, segura o que ainda está preso ao corpo de Zulma. Com força e raiva contida, rasga o restante do tecido, fazendo-o cair de vez no chão da igreja. O som do rasgo ecoa como ponto final. Dita ergue o queixo e declara, firme, com voz que mistura dor e amor: Candinho é meu. Sempre foi. Você pode ter tentado separar a gente, mas só conseguiu provar que o nosso amor é mais forte do que qualquer mentira sua. Os olhos de Candinho se enchem d'água. Zulma treme de ódio. Você acha que venceu? Isso não acabou! Dita dá um passo à frente, encarando-a sem medo. Acabou para você, porque agora todo mundo sabe quem você é de verdade. O delegado, percebendo a distração perfeita, aproveita o momento. Com movimentos rápidos e firmes, segura os pulsos de Zulma e encaixa as algemas. O som metálico ecoa. Zulma arregala os olhos. Me larguem. Eu sou uma dama. Não pensem que vão se livrar de mim tão fácil. Eu nunca perco. Nunca. Ela tenta se soltar, esperneia, quase tropeça nos próprios pés. Os policiais a seguram com firmeza, enquanto a conduzem até o carro. Zenaide observa a cena com uma expressão mista de choque e alívio. Samir aperta a mão de Candinho, emocionado. Candinho, por sua vez, não tira os olhos de Dita. Ele se aproxima devagar, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Dita, você tá aqui mesmo? Ela sorri, os olhos marejados. Tô sim, e dessa vez ninguém vai separar a gente. Enquanto isso, já dentro da viatura, Zulma ainda grita pela janela aberta. Vocês vão se arrepender! Eu volto! Eu sempre volto! Mas a porta do carro se fecha. O barulho do motor ligado soa como encerramento definitivo. A viatura parte. O silêncio que fica não é mais pesado, é leve. Candinho respira fundo e então se aproxima da juíza Flora, retirando o chapéu em sinal de respeito. Com voz sincera e humilde diz: Obrigado, dona juíza. A senhora me impediu de tomar a pior decisão da minha vida. Eu ia carregar esse erro para sempre. Flora sorri de maneira serena. Ela coloca a mão sobre a cabeça de Samir e ajeita a boina do menino com carinho maternal. Não agradeça a mim, agradeça ao Samir. Foi esse menino esperto que me fez enxergar a verdade. Samir abre um sorriso largo, orgulhoso. Eu só fiz o que tinha que fazer. A gente tem que proteger quem ama, né? Ele olha para Candinho e Dita, emocionado. Que bom que nós temos um ao outro. Candinho se abaixa e abraça o filho forte, como se quisesse recuperar todos os anos perdidos. Dita se junta ao abraço. Flora observa a cena com satisfação sincera. Respira fundo antes de concluir, abrindo o coração. Agora, essa família pode voltar a estar unida do jeito que sempre deveria ter sido. Os convidados começam a sorrir. Algumas crianças da Casa dos Anjos correm até Samir. O altar, que quase foi cenário de um casamento forçado, se transforma no palco de uma reconciliação verdadeira.